E vem conferir a crítica do filme O Mundo Depois de Nós. E chegou na Netflix o filme O Mundo Depois de Nós. E antes de eu realmente entrar na crítica, eu queria falar que tem alguns filmes da Netflix que eu não entendo por que eles não fazem um marketing, uma propaganda mais forte atrás do filme, por cima do filme. Eu só fui descobrir a existência desse filme porque eu sem querer vi ele no catálogo da Netflix e porque eu vi uma ou outra pessoa comentando sobre ele nas redes sociais. Se não fosse por isso, esse filme ia passar em branco por mim. E ele é um filme com uma temática muito interessante, que seria essa ideia do mundo distópico, com aquele segredo de o que está acontecendo, o que está por trás de tudo isso, e com um elenco com nomes muito fortes. Olha o trio principal: Mahershala Ali, Ethan Hawke, Julia Roberts, sem contar que, por exemplo, tem o Kevin Bacon no filme também. Um elenco de peso, uma premissa que chama muita atenção, num dos maiores streamings que tem hoje, se não for o maior streaming. Se você faz uma propaganda, se você vende esse produto de uma forma interessante, muita gente iria atrás, ia ficar curioso para ir atrás do filme. Mas eu vi pouco se comentar em trailers, em propagandas mesmo, patrocinadas em redes sociais, e eu não entendo porque a Netflix não faz isso. Se você pegar os maiores produtos da Netflix, eles fazem propagandas muito grandes em cima do filme, mas quando não são filmes que eles só vão jogar no streaming, fica meio de lado, e isso me incomoda bastante porque a Netflix sempre tem produtos de qualidade, sempre tem nomes fortes para vender sua marca, parece que eles não querem fazer isso. E muita gente que poderia estar indo atrás desse filme, que eu gostei, que eu achei interessante, acaba nem sabendo que ele existia. Mas bom, como eu já falei, elenco vasto e a premissa é de um mundo distópico. E o diretor, ele começa trabalhando muito bem o filme. O Mundo Depois de Nós é aquele típico filme que ele começa muito melhor que ele termina. Ele é aquele filme que ele consegue vender o projeto e na hora de realmente entregar no final, ele acaba decepcionando um pouco, mas eu chegar lá no fundo. O filme ele começa muito bem, apresentando muito bem quem é a família, o pai, a mãe, o filho e a filha, e mostrando que eles estão muito presos naquela cidade. E eles precisam ir para o interior para poder realmente tentar ter um momento em família, tentar ter um momento de férias. E o filme, nesse começo, já mostra muito bem a crítica que eles querem fazer, fazendo bastante zoom em vários objetos, que seria aquele realmente um plano objeto, para poder realmente fazer com que você veja aqui o destaque no celular, no fone de ouvido, no rádio, para mostrar realmente que eles estão muito presos na tecnologia. Como eles são uma família que vive num apartamento muito fechado, mas mesmo assim a comunicação é praticamente zero. E algo que o diretor faz muito bem, e os atores vão muito bem nesse começo de filme, é a pouca troca de olhares entre eles. Você vê que os personagens, mesmo o casal, pouco se olham, ou olham sempre para baixo quando tá conversando um com o outro, ou tá com a mão na tela. Mostra essa crítica social forte, relevante e interessante em cima da tecnologia e como hoje as relações são muito mais através realmente do celular do que pessoal. Como aquela troca de olhar, aquela troca de fala, mostra com que às vezes a gente vive a vida inteira do lado de uma pessoa que a gente nem sabe quais são os seus gostos pessoais. E isso, o filme vai trabalhando muito bem. Ele vai apresentando muito bem para chegar no ponto de quando o mundo já é distópico, não ter mais tecnologia, ter um isolamento social e como isso vai funcionar muito bem. Tanto que uma coisa muito curiosa é que a filha da família, ela é a mais sociável. Ela é a que mais tenta conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, a que mais tenta falar com todo mundo, e ela é a que está considerada a que está presa nas coisas mais antigas, de querer rever séries mais de uma vez, de querer rever coisas mais antigas. Então isso é interessante também, essa discussão que eles colocam. Uma coisa que vai sendo trabalhada muito bem no começo desse filme é essa discussão, como ela vai evoluindo ao longo do filme e quando cada vez mais, quando a tecnologia e as coisas que a gente está acostumado diariamente vão se perdendo, como isso vai indo para outros caminhos que vai mostrando muito mais a relação entre eles. Isso realmente é uma crítica boa, que vai evoluindo junto, intrinsecamente com a história, e isso eu gosto bastante. Eu também gosto do começo, a brincadeira com a câmera. Eu gosto muito de como a câmera muitas vezes demora para ter cortes secos, como ela realmente tenta brincar com a ideia de mostrar o cenário. Corta um, corta o outro, mostra muito detalhes de fundo. Tem uma sequência que envolve acender e apagar uma luz na parte do jardim de uma casa, que funciona muito bem. A parte de como a câmera sempre parece viva, sempre brincam muito com o chicote em alguns momentos, e também brincam bastante com a ideia realmente de vamos cortar menos, para ver que parecer que sempre tem algo no fundo, criando uma tensão e um medo de quem está nos observando, quem não está nos observando, quem está por trás de tudo isso. Essa câmera toda hora viva faz com que você se torne um personagem desse longa. Às vezes, inclusive no começo do filme, tem algumas horas que parece que um personagem vai quebrar a quarta parede para falar com você, mas ele não chega
chega a quebrar realmente a quarta parede. Esses momentos, como a câmera cortar muito pouco e parecer que é o seu olho vendo, é como se fosse o autor querendo que você participasse da história, participasse da obra, participasse do que está sendo contado, para mostrar que isso não é tão uma ficção assim, isso poderia ser nossa vida. E isso junto com a trilha sonora funciona muito bem. Mas é o que eu falei, até a metade do filme, isso está funcionando muito bem. O mistério, as atuações, como os personagens vão entregando ao longo dessa segunda parte do filme. Mas quando chega na parte da resolução, aí começam os problemas do filme. Quando eles começam a tentar se explicar, quando eles começam a realmente tentar mostrar o que está acontecendo, eu acho que é um pouco decepcionante, sim. Eu não gosto da resolução, a mensagem final é até legal, mas cria umas certas dúvidas em algumas coisas que não precisava. Uma coisa que eu gosto desse diretor é que ele não fica mastigando tudo pro público o tempo inteiro. Mas, por outro lado, parece que às vezes ele não quer explicar porque ele não sabe o que explicar. Então algumas discussões acabam ficando um pouco jogadas, algumas relações, algumas introduções de personagens são mais interessantes a introdução do que a resolução deles, e a mensagem final não é tão poderosa assim como eu achei que poderia ser. Aquele final que eles achavam que ia ser chocante, marcante, acaba não sendo. E o mistério cria outro problema, que é os personagens do filme não são cativantes, não são tão interessantes assim. Então você, como público, deveria sentir medo, raiva, ódio deles, mas sempre preocupado com que eles saiam bem. Isso eu não me preocupei, exatamente porque depois do mistério, quiseram fazer um mistério tão grande de quem é quem, a relação de cada um, que acabou separando o público desses personagens, fazendo com que você não crie uma ligação. E num filme como esse, que você devia se preocupar, pra mim, realmente, eu acabei me separando muito deles. Me lembrou um outro filme que tem uma temática muito parecida, do M. Night Shyamalan, chamado Batam a Porta. É uma coisa muito parecida. A ideia do isolamento, numa casa bem distante, uma família que está junto, pessoas misteriosas aparecem, envolve alguma coisa envolvendo um pouco de religião, um pouco realmente de uma outra cultura, e através disso o filme vai se desenvolvendo, e ele tem os mesmos problemas que esse filme aqui. O isolamento dos personagens, fazer com que eles fiquem muito longe da história principal, para fazer com que o mistério funcione melhor, faz com que o público fique mais longe deles no filme e abram as portas. E aí que acontece a mesma coisa. Os atores são bons, os personagens são interessantes, o mistério é bom e a mensagem é realmente boa. Mas o filme em si, ele se perde no meio do caminho e os personagens não são cativantes, empolgantes, que fazem com que você queira conhecer mais deles, desenvolver mais deles, queiram que eles saiam vivos dali. E isso se torna um grande problema. Porque se você não se importa com eles, você não se importa se aquele mundo vai ser destruído ou não. Você não se importa se quem está atacando o mundo é outro país, são ETs ou o próprio governo. E isso acaba estragando um pouco o filme pra mim. Então é um filme que ele começa muito bem, em questão de atuação, direção, tudo que ele pode entregar, ele começa muito bem, e ao longo dele, todas as coisas boas vão se perdendo. O filme mesmo assim não é ruim. E ele tem uma característica que eu gosto bastante, que é um filme que pode gerar discussões depois, mas é um filme que poderia ter sido muito melhor do que ele foi. Concluindo, O Mundo Depois de Nós é aquele filme que ele começa melhor do que ele termina. Ele começa muito bem, entregando um potencial gigantesco que vai se perdendo ao longo do filme. O filme não é ruim, o filme é bom. E eu acho que é um filme que, discutindo com outras pessoas, talvez ele fique ainda melhor. Mas vendo esse filme, parece que ele acaba sendo mais um potencial desperdiçado do que uma grande decepção. E por isso que eu fecho o filme O Mundo Depois de Nós com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme O Mundo Depois de Nós? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.